paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e que a paz do Deus Todo-Poderoso seja com todos nós. E aqui, amados irmãos, estou mais um dia para nós meditarmos na palavra de Deus, porque assim Deus quis e permitiu, e louvado e glorificado seja o nome de Deus, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao nosso Deus por mais um dia que estamos vivos, amados. Mesmo o irmão ou irmã que já está no trabalho, já está no seu escritório trabalhando, o irmão ou a irmã que já está saindo para ir trabalhar, que já está cuidando dos seus afazeres na casa, todos nós que estamos vivos devemos agradecer a Deus, porque Ele permitiu que nós estivéssemos vivos mais uma vez. E vamos fazer esse dia agradável ao nosso Deus. Amém? Querido Deus, em o nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu me coloco em oração, Pai, nesta manhã, agradecendo ao meu Deus por mais um dia que eu acordo com vida e com saúde. Eu louvo o teu nome, meu Deus, pelo ar que eu respiro. Eu louvo o teu nome, meu Deus, pela voz que tenho. E porque o Senhor tem me dado uma palavra todos os dias e falado comigo. Obrigado, meu Deus, por tudo, Pai. Em nome de Jesus, eu rendo glórias e louvores ao Senhor. Eu apresento a todos os irmãos e irmãs aqui deste canal da oração, Pai. Eu lhe peço, Deus, visite a todos os irmãos e irmãs, visite os seus filhos, os seus cônjuges, visite o seu trabalho, o seu emprego, visite a sua casa. E em nome de Jesus, Pai, nos dê um dia abençoado, nos dê um dia de bênção, de livramentos. E se, meu Deus, o inimigo, o adversário de nossas almas, tem preparado laços, tem preparado ciladas, tem preparado algo que tire a nossa paz, a nossa alegria, que ele seja repreendido em o nome do Senhor Jesus Cristo, que ele caia por terra em nome de Jesus, e que o nosso dia seja dominado por ti, meu Deus, assim eu peço, e já agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amados irmãos, nós devemos sempre colocar nosso dia na direção de Deus, para que Deus nos conceda livramento e nos conceda paz. Porque, amados irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, cada dia está mais difícil de nós termos paz. Cada dia, amados irmãos, está mais difícil de nós vivermos com tranquilidade. Então, nós temos que rogar a Deus. Deus tem que pelejar por nós para que nós possamos ter paz na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Porque o adversário de nossas almas, amados, ele ruge como leão para nos dragar, se não for Deus a nos socorrer. É Deus que nos guarda para que o inimigo não nos tome. E, amados, nós vemos diariamente Satanás tem usado seus vasos constantemente em todos os lugares. Os vasos de Satanás estão esparramados em todos os lugares, para tirar a paz, para tirar a alegria, principalmente daqueles que servem a Deus. Então é necessário que nós colocamos nossa casa, nossa família, nossa vida nas mãos de Deus. Assim o inimigo não vai ter poder de roubar a nossa paz. Amém? Amados, eu peço a vocês que tenham aqui acompanhado a mensagem, a palavra de Deus nesse canal, se inscrevam, amados irmãos, nesse canal, você que ainda não for inscrito, para ajudar este canal a crescer. E você que está sempre, amados, a ouvir a mensagem de Deus nesse canal, eu peço que vocês compartilhem sempre a mensagem de Deus com seus familiares, com seus amigos, para que assim, amados, mais pessoas venham conhecer a Deus através das nossas vidas. Amém? Vamos ler, amados, a palavra de Deus no livro de João 8. Vamos ler o 8
E para nós entendermos, é uma palavra bastante conhecida, mas eu sei que Jesus quer falar conosco. A mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentado-se o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-o no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós não tem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. E tornou a inclinar-se e escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um por um, e começando pelos mais velhos até o último. Ficou somente Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mas só a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os que te acusam? E ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E ele disse-lhe, Jesus disse: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Queridos irmãos, nós todos já ouvimos esta mensagem muitas vezes, né? Os filhos de Satanás usam muito esta mensagem, né? Eu ouço muito, né? Desde o começo, quando eu era criancinha, eu nem entendia da Bíblia, eu já ouvia pessoas dizendo: fulana Maria Madalena, né? Fulana lá foi pega em adultério lá, se fosse na lei passada, tinham matado apedrejado, né? Eu escutava desde criancinha esses ditados aí, né? Então, nós escutamos até hoje, né? E nós sabemos que realmente, na lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés, todos nós sabemos que Moisés tinha uma intimidade grandiosa com Deus. Que Moisés ficou um tempo, 40 dias, debaixo de uma nuvem que tapou ele ficou lá, só ouvindo as leis. Ele foi lá ter com Deus em cima do monte, e Deus o tomou, e ele ficou lá um tempo ouvindo as leis que Deus passava para ele, estabelecia, a qual ele tinha que pôr esta lei aqui na terra ao povo. E Moisés, então, pôs as leis em prática, como Deus havia posto. E uma das leis era esta: a mulher que fosse pega em adultério era morta a pedrada. Mas então, depois, quando Jesus veio ao mundo e se fez homem aqui para morrer por nós, para que nós tivéssemos o direito do pecado, então a lei de Moisés já não valia mais. Era a lei que Jesus estava propondo. Jesus era filho de Deus que estava aqui na terra. Como que pode, amados? Eles acreditavam em Moisés, nas leis que Moisés trouxe de Deus, que Deus deu a Moisés, e ele veio e expôs a terra, mas não acreditavam que Jesus era filho de Deus e veio mudar a lei de Moisés. Então, amados, certa feita, Jesus estava ministrando a palavra dele ali para uma multidão, como sempre, né? Jesus estava sempre com muitas pessoas em sua volta. E Jesus estava sempre a pregar a palavra de Deus, sempre. Por isso que nós temos uma Bíblia recheada. Sabemos que aqui está só as coisas mais importantíssimas, que era de fato para nós hoje saber. Então, Jesus estava ali pregando a palavra de Deus, veio aquele povão junto, até com certeza os fariseus, né? A Bíblia não diz, aqueles que se achavam os santos, né? Porque eles seguiam a lei de Moisés, né? Eles se achavam os santos, trouxeram uma mulher ali perante Jesus, colocaram no meio ali do povo e falaram: Jesus,
Esta mulher foi pega em adultério, no próprio ato de adultério. E a lei de Moisés nos ensina que essa tal tem que ser apedrejada. E Jesus ignorava eles e continuava a falar da palavra de Deus com aquele povo que estava ouvindo. Sempre vai ter aqueles impertinentes a tentar atrapalhar a mensagem de Deus. Então, amados, eles insistiam, Jesus parou ali com o seu discurso, né, e falou a eles: quem de vocês não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra nela. Começa pelo primeiro, que não tem nenhum pecado. Jesus disse esta palavra e se encurvou e continuou a escrever na terra com o dedo, diz a palavra de Deus. E então, amados, eles ouvindo esta palavra, eu imagino assim aquela multidão com meus olhos espirituais, aquele monte de homens, mulheres e crianças ali, todos ficaram calados, perplexos, escutando o que Jesus ia dizer, né? E escutaram Jesus dizer: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aquelas pessoas que todas sabiam e viam sempre que mulheres eram pegas de adultério, eram mortas a pedrada. Eu imagino assim, um por um olhando para o outro, outro olhando para o outro e saindo, né? Um olhava para o outro e saía, né? Porque como que era quem não tivesse nenhum pecado que atirasse a primeira pedra, e todos eram pecadores. Aí Jesus, levantando-se, quando viu o silêncio total, estava somente aquela mulher ali com Jesus. Jesus olhou e disse: ué, aonde que estão os teus acusadores, mulher? E ela disse: foram embora. E ele disse: nenhum te acusou? E ela disse: não, Senhor. Então nem eu te condeno e te acuso. Vá em paz, mas não peques mais. Então, amados, Deus nos ensina através dessa mensagem que nós não devemos fazer julgamentos nossos a ninguém. Ninguém é digno. Nós sabemos que até existe aí uns certos tribunais, umas certas leis aí de homens, né, que fazem isso. Mas ai desses se não se arrependerem antes da sua morte. Ai desses se morrerem antes de se converter a Deus. Vão para o inferno. Porque assim nós aprendemos pela palavra de Deus. Ninguém é digno de julgar ninguém. É claro, amados, nós vemos diariamente pessoas que cometem muitos delitos, né? Ultimamente, o diabo se lançou de uma tal forma, e eu escuto muitas pessoas dizerem: nem tudo é o diabo. Eu escuto as pessoas dizerem. E eu acredito que aqui há irmãos também que escutam. Nem tudo é o diabo. Tudo bem, amados. Nem tudo. Mas 99% é ele. Sabe por quê, amados? A primeira coisa que o inimigo faz é cegar a pessoa espiritualmente. A pessoa já não vive mais uma vida espiritual com Deus. Não. Ela já vive a própria carne. E sabemos que a pessoa que não vive espiritual e vive carnal, ela vai fazer tudo o que a sua carne tem desejo. Sabemos que a nossa carne deseja descanso, a nossa carne deseja prazeres libertinosos, a nossa carne deseja vingança, a nossa carne deseja tudo o que o nosso espírito deseja. Contrário. O nosso espírito, quando estamos vivendo uma vida espiritual com Deus, o nosso espírito deseja regozijo, paz, alegria, a presença de Deus. Mas a nossa carne, ela sempre quer prazeres carnais. E sabemos que uma pessoa, quando o diabo vem e cega ela espiritualmente, esfria ela espiritualmente, ele só fez isso. A pessoa já não vive mais espiritualmente. Ela vive a carne. Então ela vai se deleitar nos prazeres e vontades da carne.
E tudo isso vai conspirar contra o Espírito Santo. E tudo isso vai levar esta pessoa ao inferno. Porque a carne é inimiga do Espírito e o Espírito é inimigo da carne. Para nós vivermos a vontade do Espírito, nós temos que sacrificar a nossa carne. Não fazer mais a vontade dela. É assim que é o homem e a mulher que conhece a Deus. Vemos, amados irmãos, que Jesus nos ensinou por meio desta palavra, daquela multidão que trouxeram a mulher pega em adultério. A mulher foi pega em adultério ao olho de todos. Vemos que ela foi provada por todos que estavam em pecado. Mas quando Jesus disse aquele que não tiver pecado atira a primeira pedra, por que todos saíram? Eles não eram todos, aquela multidão não foi pego em adultério. Mas quantos ali já não adulteravam às escondidas e ninguém sabia? Quantos ali se prostituíam há tempos, ou talvez um com outros que estavam ali e ninguém sabia? E quantos ali que defraudavam, que mentiam, que brigavam, que eram falsos, que caluniavam, que falavam, que isso tudo é pecado. Não tem o pecadinho, o pecadão. É tudo pecado igual perante Deus. Só porque aquela mulher foi pega no ato do pecado. Os outros cometiam os pecados às escondidas, mas ninguém via, a sociedade não via. Um não sabia do outro. Mas só que Deus sabia. Que Deus vê. Os olhos de Deus estão postos sobre toda a terra. Deus diz na sua palavra. E diz mais na palavra do Senhor que Deus se curva do céu para olhar a terra. Então, amados do Senhor, ninguém deve julgar ninguém. Porque mesmo porque já tem um ditado, quando eu aponto o dedo para um, tenho 4 dedos apontados para mim. Então, amados, eu sou pecadora e eu tenho que reconhecer todos os dias que eu sou pecadora. Eu tenho que reconhecer todos os dias, meu Deus, eu quero perdão porque eu sou pecadora, me perdoa. Eu tenho que reconhecer. Porque o homem e a mulher que se acha santo, se for uma pessoa que diz assim, eu não ando cometendo pecado, delitos por aí, não ando fazendo coisas erradas, esta pessoa ela já está cega espiritual, tome cuidado. Cega espiritual. Se o demônio cegar a pessoa espiritualmente, ele toma conta. A pessoa já não está mais vivendo pelo Espírito, então ele está vivendo carnalmente. Então o inimigo vai usar ele para estrupar, para roubar, para falar, para se aparecer, para tudo. Porque o inimigo é inimigo do Espírito. Mas quando a pessoa vive a fazer a vontade da carne, está fazendo a vontade do inimigo. Então, amados irmãos, nós que queremos ser salvos, né? Eu vou lutar até o fim da minha vida para mim ir para o céu, né? Eu vou lutar, porque diz a palavra de Deus que todos aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos e passam a servir e a seguir a Deus, conforme está escrito na sua palavra, este será salvo. Então, todo homem e mulher que conhece a palavra de Deus e se converte dos seus maus caminhos e passa a fazer aquilo que agrada a Deus, este vai ser salvo, diz a palavra de Deus. Mas não vamos fazer julgamento, amados, de ninguém. Todos nós somos pecadores. Exceto que um faz um pecado, outro faz um outro pecado, mas é pecado igual perante Deus. E sabemos que todos aqueles que cometem erros e falhas vão ser julgados por Deus. Cada um vai receber de Deus aquilo que ele plantou, né? Se eu plantei somente maldade, eu vou colher maldade. Se eu plantei bondade, eu vou colher bondade. Então aí que está a diferença, amados. Nós plantar aquilo que nós queremos colher. Mas de tudo que nós fizemos lá atrás, antes de conhecer a Deus, se nós se arrependemos de coração e passamos a andar na presença de Deus, Deus diz na palavra dele que dos nossos pecados ele já não se lembra mais. Quando nós se arrependemos e não fazemos mais. Porque assim disse Jesus para aquela mulher. Eu também não te condeno, mulher. Vá em paz e não peques mais.
Então, a partir do momento que ela ouviu isso de Jesus, não faça mais o que você fez. Se ela não fez mais o que ela fazia, ela estava perdoada e aceita por Deus. E assim aquele povo hipócrita aprendeu que a lei de Jesus era isso. Ninguém poderia julgar ninguém. Era a lei de Moisés, que se a mulher fosse pega em adultério tinha que morrer pedrada. Agora a lei de Jesus era diferente. Era somente quem fosse santo que podia apedrejar alguém. Porque a lei de Jesus veio estabelecendo, diferente a de Moisés aí, era que ninguém é perfeito, ninguém é santo. Todos são dignos de perdão e compaixão do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu espero, amados irmãos, que Deus tenha falado mesmo com os amados, que Deus tenha me usado a falar conforme Ele queria falar com todos os irmãos. E aqui, amados, eu deixo aos irmãos aqui um pedido, que os irmãos sempre compartilhem a mensagem de Deus com mais pessoas. E, amados, sempre busque conhecimento por dentro da palavra de Deus, para você entender e compreender sempre o que Deus fala com vocês. Guarde a palavra de Deus no coração e viva a palavra de Deus para que você seja alcançado por todas as riquezas de bênção que o Senhor tem na palavra dele para todos aqueles que são fiel a ele. Amém? Receba, amados irmãos, essa palavra, guarde no teu coração. Vamos agradecer a Deus por esta mensagem. Querido Deus e amado Pai, nos colocamos mais uma vez na tua presença, Senhor. E aqui eu estou a agradecer a Ti, Pai, por mais uma mensagem, por mais uma palavra. E louvado e glorificado, bendito e adorado seja o Teu nome para todos sempre, ó Deus. Em nome de Jesus, eu consagro este vídeo ao Senhor Espírito Santo de Deus. E eu lhe peço, ó Deus, leva esta mensagem a muitos lugares e a muitas vidas, Pai. Que esta mensagem possa tocar em vidas, em corações de pessoas machucadas pelo mundo, machucada por pessoas, por palavras, que esta palavra do Senhor Jesus Cristo entre agora a curar feridas, a transformar, a abraçar, que esta pessoa se sinta abraçada por Ti, Pai, em nome de Jesus. Que, meu Deus, aonde entrar esta mensagem do Senhor e esta palavra, esta oração, pessoas que estiverem enfermas, em nome de Jesus Cristo, sejam curadas. Pessoas que estão passando decadência, meu Deus, na vida financeira, em nome de Jesus Cristo, que chegue a providência, que as portas se abram, que, meu Deus, a bênção do Senhor repouse sobre estas vidas, sobre esta casa. Esta pessoa que está passando por aflições, por tribulações na vida sentimental, na vida financeira, na vida, meu Deus, conjugal, na vida familiar, Pai. Que o Senhor chegue agora, Pai, restabeleça a paz, chegue com a resposta, chegue com o entendimento, chegue, meu Pai, com a compreensão, Pai, sobre estas vidas, sobre este matrimônio, esta família. Chegue, meu Deus, com a paz, com a alegria sobre cada lar e cada família. Assim eu te peço, meu Deus, e te agradeço já em nome de Jesus. Amém. Que todos nós possamos ter um dia abençoado. Em nome de Jesus, amados.